E aí, já se inscreveu? Não? Então inscreva-se e receba uma notificação a cada novo vídeo. Deus abençoe! E hoje, especificamente, nós vamos falar de algo que é sonho, é objeto de busca da grande maioria das pessoas, mas só é possível encontrar em Deus. Lembre-se sempre que sabedoria humana é uma coisa, sabedoria que vem de Deus é outra. E nós falamos, nessa segunda-feira, que é possível uma pessoa, ela, um dia ter sido sábio e perder essa sabedoria? Totalmente. Totalmente. Porque a sabedoria, ela é uma busca contínua e ela depende da nossa relação, da nossa comunhão com Deus. Um homem pode perder a sabedoria? Pode. No mínimo, se não perder a sabedoria, perde a graça e o favor. E sabedoria sem graça e sem o favor de Deus é nada. Então, o porquê a sabedoria ela é tão importante? Vamos começar aqui. Projeta, por favor. Diga comigo, e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. O menino crescia e se fortalecia em espírito. Está falando de Jesus. Cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Três coisas necessárias. E é muito importante, pessoal, porque nós temos mostrado e falado sobre isso, que uma pessoa, ela pode se preparar, estudar, se formar para algo, né, estudar, se especializar em algo, ela é sábia naquilo, mas, infelizmente, falta-lhe sabedoria, falta-lhe o espírito e falta-lhe a graça para que ela tenha uma vida realmente abençoada, uma vida bem-sucedida. Então, se há algo que nós precisamos nos dedicar e devemos buscar, eu vou ler muito, eu tenho que acelerar a leitura, porque eu tenho referências que não acabam mais. É muitas as referências, e eu quero que você absorva, por favor, traga a tua mente para cá, porque você não pode ser o que a Bíblia chama de uma cisterna rachada. Sabe o que é uma cisterna rachada? Você enche de água e ela vaza. É uma cisterna rota, rachada. Tenta encher, não permanece nada que joga lá dentro. Você tem que ser alguém que retém. Então vamos lá. Lucas 2,46, depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar, diga comigo, na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Você vê que
o Senhor Jesus, mesmo ainda como uma criança, era muito mais sábio que os pais. Tinha muito mais sabedoria do que os pais. E aí a pessoa fala assim: era Jesus. Sim, era Jesus. Mas eu quero dizer a você que eu já atendi filhos muito mais sábios que os pais. Crianças muito mais sábias que os pais. Eu já atendi inúmeras vezes. Um certo dia eu atendi uma menina aqui com a mãe dela. Eu fiquei perplexo. Porque aquela menina era muito mais madura do que a mãe e ela aconselhava a mãe na minha frente. Ela tinha muito mais o Espírito de Deus na sua vida do que a mãe. Ela corrigia, ela disciplinava, ela mostrava o certo e o errado. E o pior que o que ela falava, eu que tinha entendimento, eu via que a menina estava 100% certa. De alguma forma, aquela menina, seja na sua pureza, na sua sede ou no próprio propósito, ela tinha um espírito diferente. E uma pessoa, não importa a idade, através do Espírito de Deus, através do Espírito de sabedoria, ela se torna uma pessoa extremamente sábia. Extremamente sábia. Pode prestar atenção que muitas vezes Deus usa até uma criança para aconselhar um adulto quando está na carne. Naquele momento, pode prestar atenção que aquela criança, ela é muito mais sábia do que aquele adulto. É verdade ou não é? Deus usa a boca daquela criança para aconselhar. Então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo, diga comigo, em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Essa é uma outra coisa, né, que nós devemos buscar. Jesus ia crescendo, diga comigo, em sabedoria. Como é que nós crescemos em sabedoria? Em Deus. Porque nós estamos falando de uma sabedoria que vem de Deus. Se você quer sabedoria, simplesmente o único objeto que você tem de conquista ou sonho de consumo é a sabedoria humana, aí você busca de outra forma, né? É possível a pessoa buscar ser sábia em alguma coisa, ser sábia naquilo que ela estudou, ser sábia naquilo que ela se dedicou, né? Até se aprofundar daquilo, e aquilo também não ser garantia de sucesso ou de uma vida realizada, bem-sucedida, abençoada, vitoriosa e etc. Sabedoria, estatura e graça. Diga comigo, graça é favor. Graça é favor, é o poder de Deus, é a bondade de Deus sobre a vida de uma pessoa. E diante de Deus e diante dos homens. Porque conforme ele ia crescendo diante de Deus, quando a pessoa cresce diante de Deus, ela cresce diante dos homens. Entendeu ou não? Sim ou não? Por que eu não cresço diante dos homens? Por que ninguém me reconhece? Por que não... Quanto você tem crescido diante de Deus? Palavra de quarta-feira, Deus nos recomenda. Deus nos recomenda. Deus nos indica. Deus pode te recomendar. Deus pode te indicar. Se Deus não te recomendar, se Deus não te indicar, é onde muitos vai só na força do braço. E pouco serão os resultados. Mateus 12, 42. A rainha do sul se levantará no juízo contra esta geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra
para ouvir a sabedoria de Salomão. E agora, diga comigo, está aqui o que é maior que Salomão. Olha que coisa incrível, né? Quando nós vemos Salomão, daqui a pouco nós vamos falar um pouco sobre isso, e nós falávamos acerca da sabedoria de Salomão, que era uma sabedoria incrível, né? Um homem que foi abençoado com uma sabedoria tamanha, que, como lemos ainda no decorrer dessa semana, Salomão sabia discorrer sobre coisas que hoje muitos não sabem, depois de anos muitos não sabem, sobre plantas, sobre animais, compôs uma quantidade de salmos, de provérbios gigantescos, cânticos gigantescos, um homem reconhecido, do qual reis vinham de tudo quanto é lugar para ter uma audiência com Salomão, porque ouvia falar da sua sabedoria, da sua administração, como ele lidava, como ele conduzia as coisas. Todo mundo, dos lugares mais distantes, homens, os mais sábios, a Bíblia diz que ele era o mais sábio de todos os homens, e do que vários reis juntos. E aí Jesus vem e diz: aqui está o que é maior do que Salomão. Aí, vamos lá. Porque desde criança, você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo, diga comigo, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Olha que Paulo dizendo, né, aos Timóteos, que uma pessoa, através das sagradas escrituras, das sagradas letras, das sagradas escrituras, que são, diga comigo, capazes para torná-lo sábio. Lembre-se sempre de uma coisa que fazemos questão de frisar, e ainda eu gravei uma oração a semana passada falando sobre isso. Quando nós falamos de salvação, a salvação ela tem um significado muito amplo, né? E dentre a palavra salvação, não só a salvação de alma, é a ajuda de Deus. É ajuda. Não significa unicamente, até porque nós sabemos muito bem que a salvação de uma pessoa começa aqui agora, né? Você sabe disso, né? Como o reino começa aqui, se Deus governa a sua vida, você começa a desfrutar do reino aqui. E depois se estabelece na glória. Tudo começa aqui. A salvação também começa aqui. Se você parte hoje, está definido para onde você vai. Se você é um salvo, você vai salvo. Se você não está salvo, se você não tem a salvação, você perde a sua salvação. A eternidade está aí. Então, diga comigo, as Sagradas Escrituras são capazes de torná-lo sábio. Ai, como eu gostaria de ser uma pessoa. As Sagradas Escrituras são capazes de torná-lo sábio. Quanto mais você se aprofunda nas Sagradas, nos ensinamentos de Deus, quanto mais você busca, quanto mais você lê, quanto mais você medita, mais sábio você se tornará. Consequentemente, melhor você vai conduzir a sua vida. Mais sucesso você terá em todas as áreas da sua vida. Porque você terá sabedoria para fazer as escolhas certas. Eu ainda não li para você, vou te dar a definição de sabedoria. Sabedoria, diga comigo, qualidade inspirada por Deus para saber julgar ou discernir corretamente. Diga comigo, prudência, moderação, temperança, sensatez, reflexão, conhecimento justo das causas, fazer escolhas corretas. Definição de sabedoria.
Quer que eu repita? Sim ou não? Quer? Sim ou não? Então leia aqui comigo. Diga comigo: qualidade inspirada por Deus para saber julgar ou discernir corretamente. Julgar ou discernir corretamente. Faço ou não faço? Tomo essa decisão ou não tomo? Prudência é um ato de sabedoria. Moderação, equilíbrio. Temperança, equilíbrio, autocontrole. Sensatez, reflexão. Conhecimento justo das causas. Fazer escolhas corretas. Primeira definição de sabedoria. Tem coloca a segunda, por favor. Sabedoria ou a falta dela pode determinar, diga comigo, o sucesso ou o fracasso, a vitória ou a derrota. É o que eu disse, né? Ainda falamos sobre isso. Então, é possível uma pessoa um dia ter sido sábia, é possível uma pessoa fazer escolhas sábias, como você vê na igreja, né? É possível você ver uma pessoa que, enquanto estava em comunhão com Deus, enquanto estava na fé, enquanto estava se relacionando com Deus, era uma pessoa sábia, escolhas sábias, né? Uma decisão sábia atrás da outra, conduzia a sua vida de maneira sábia, e de repente começa a fazer uma besteira atrás da outra. Então a sabedoria, é uma pessoa extremamente sábia. Não, não é. Tem gente que teve uma sabedoria e tem gente que perdeu essa sabedoria. Conduzia muito bem a sua vida e depois passou a conduzir muito mal a sua vida. Amém? Então, como tem aquela definição que as pessoas falam assim, às vezes julga a pessoa pelo curso que ela fez, pela formação dela, pelo que ela estudou, pelo que ela leu. Você olha para a pessoa e fala assim, nossa, fulano é extremamente inteligente. Não, tem conhecimento. Inteligência não. Porque tem gente que inteligência é o que leva a pessoa, a sabedoria de verdade é o que leva a pessoa a conduzir bem a vida. Você vê que uma pessoa tem conhecimento de algo, é burro demais para a vida. É uma escolha errada atrás da outra. Só faz escolha errada. Ele conduz muito mal. Você conversa com ele, é um fenômeno. Mas quando você olha para a vida dele, é um caos. É assim ou não é? Sim ou não? Se você conversar, tem gente que sabe discorrer de vários assuntos. É extremamente sábio, ele puxa de tudo. Quando você vai no profundo da vida dele, é uma bagunça. Porque ele lê, ele tem sabedoria, uma sabedoria humana que é natural, mas falta-lhe a sabedoria de Deus. Pode voltar lá. Diga comigo, na mão direita, a sabedoria lhe garante vida longa. Falamos sobre isso essa semana. Na mão direita, a sabedoria lhe garante vida longa. Se você é uma pessoa, sabe, que se relaciona com Deus, grave que nós estamos falando de, essa sabedoria está ligada ao relacionamento com Deus. Totalmente ligada ao relacionamento com Deus. A se relacionar com Deus. Quando você se relaciona com Deus, quando o Espírito de Deus está na sua vida, quando a sabedoria de Deus está sobre a tua vida, na sua mão esquerda você tem vida longa. Na sua mão, na mão direita, a sabedoria lhe garante vida longa. Na mão esquerda, diga comigo, riquezas e honra. Aí está, daqui a pouco nós vamos falar, quem disse isso? Salomão. Porém, Salomão, ele obteve essa sabedoria, ele obteve a da mão esquerda, por um tempo a da mão direita. E perdeu pelas suas escolhas. Porque ninguém nunca pode se esquecer do chamado livre-arbítrio. Liberdade para fazer as suas escolhas. Entendeu? Você é quem vai escolher o que você vai fazer. Você é que vai escolher, as escolhas são suas. Deus não vai interferir, o Espírito de Deus na tua vida é que vai te dirigir.
O espírito da sabedoria é que vai lhe conduzir. E aí você vai ver a que voz você ouve, né? Qual voz terá peso na sua vida. Os caminhos da sabedoria, diga comigo, são caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são paz. Porque nós não falamos aqui que a sabedoria é inspirada por Deus para julgar e discernir corretamente. Prudência, né? A sabedoria está sempre com você. Isso é prudente? É prudente você fazer isso? É prudente você fazer essa escolha? É prudente? É inteligente? Moderação, equilíbrio, temperança, autocontrole, domínio, equilíbrio. Não faça as coisas no impulso, no desequilíbrio. Não sou precipitado, não sou ansioso. Estou sempre equilibrado. Sensatez. É uma pessoa sensata. Amém? Tem a pessoa que ela é altamente insensata. Reflexão, está sempre fazendo uma reflexão profunda. Conhecimento justo das causas, fazer escolhas corretas. Sabedoria. Por isso, os caminhos são agradáveis e todas as suas veredas são paz. Amém? A sabedoria é árvore que dá vida a quem a abraça. Quem a ela se apega, diga comigo, será abençoado. E aí, vamos voltar à leitura que fizemos. Nas Sagradas Escrituras, Sagradas Letras, você encontra a sabedoria. Você encontra a resposta para fazer as suas escolhas, para conduzir a sua vida, do que fazer. Eu poderia dizer assim para você, é totalmente possível você saber o seu futuro antecipadamente. É totalmente possível você saber o seu futuro antecipadamente. Pelas escolhas que você faz, por como você tem conduzido a sua vida. É totalmente possível saber se o futuro será um futuro promissor, ou se o futuro... E grave uma coisa, não misture as coisas pensando em futuro, relacionar o futuro com bens materiais. Primeiro, bens materiais não é segurança para ninguém. Vamos deixar isso claro. Bens materiais não é segurança para ninguém. Primeiro, quantas pessoas que parecia ter tanto, e de uma hora para outra... Segundo, que quantas pessoas, infelizmente, pelas suas escolhas, pela insensatez, pela decisão errada, por se afastar do Senhor, por não se relacionar com Deus, muitas vezes ele constrói até alguma coisa e ele parte antes. Ou muitos trocariam toda a sua riqueza por paz, trocaria toda a sua riqueza por saúde, trocaria toda a sua riqueza para ter a sua família de volta, trocaria toda a sua família para ter o filho de volta que está totalmente perdido, dominado, num mundo de trevas. E aí vai, nós vamos a fundo. Eu posso dizer porque eu atendo isso. Pessoas que dizem, eu daria tudo, eu trocaria tudo. Porque o que ele tem não traz paz, não traz segurança, não faz com que ele se sinta uma pessoa segura, abençoada, feliz, realizada. Então, a sabedoria, é possível uma pessoa saber. Você quer saber qual é o seu futuro? Pare hoje, analise o que você tem plantado, como você tem conduzido a sua vida. Analise, porque, como nós falamos na semana passada, onde você tem investido seu tempo? Onde você tem gastado seu tempo? O que você tem feito com o seu tempo? Porque o que parece ser acelerar o tempo, muitas vezes a pessoa está perdendo o tempo. Quando se joga tempo fora, se joga vida fora.
Quando você joga tempo fora, você joga vida fora. Quando você gasta o seu tempo com coisas que não são as verdadeiras riquezas, você está jogando vida fora. Amém, pessoal? Então, às vezes as pessoas dizem assim para nós, mas isso, não tem nada de praga ou maldição. É possível você saber, se você me contar a tua vida, se você me contar a tua rotina, como você conduz a tua vida, eu digo para você como vai ser seu futuro. Sem errar. Porque eu posso errar, qualquer um pode errar, mas a Bíblia não. Deus não erra. Entende? Então, eu já vi pessoas que alguém supostamente seja de Deus, ou outro que não é de Deus, alguns proferiram uma profecia, outros proferiram, e eu, de acordo com a palavra, eu disse, não bate, não está de acordo, não se deixe levar, porque não será, e realmente muitos não permaneceram como achavam que a vida está muito longe daquilo que um dia ouviu. Porque a única coisa que não erra, é a palavra. O homem erra, a palavra não erra. Então, é sábio da minha parte que eu possa conduzir com lucidez, né? Com muita lucidez, fazer as escolhas certas. É o que eu digo para você, e está aí, eu sempre falo isso, e falo com muita responsabilidade, porque minha família me escuta. Se você perguntar aos meus filhos o que eu falo para eles, até porque a gente passou por isso, eu atendo isso continuamente, pessoas que achavam que estavam seguras, que tinham um futuro incrível, e a televisão me mostra todos os dias, né, como a Bíblia ensina, pessoas que subiram, quase atingiu o céu, e de lá caiu. A Bíblia mostra isso continuamente, não é verdade? Então, eu quero essa vida longa e paz. E lembre-se que a sabedoria, ela traz a vida longa, riquezas e honra, riquezas e paz. E isso está relacionado com Deus, totalmente relacionado com Deus, com a nossa comunhão profunda, não superficial com Deus. Porque não adianta se relacionar com Deus de forma superficial. Às vezes, você pode ser uma pessoa que lê muito a Bíblia, só que você não coloca a Bíblia em prática na sua vida. Você pode ser uma pessoa que até diz assim, não, eu gosto de meditar, mas meditar e colocar em prática é outra coisa. Eu preciso colocar em prática, eu preciso conduzir a minha vida dessa forma, porque a sabedoria é árvore que dá vida a quem a abraça. Quem a ela se apega será abençoado de todas as formas. Abençoado é abençoado de todas as formas, é vida plena. Amém? Jó 28:12. Onde, porém, se poderá achar sabedoria? Onde habita o entendimento? O homem não percebe o valor da sabedoria, ela não se encontra na terra dos viventes. É o que eu disse, não se mistura com conhecimento. Você pode estudar, um médico estuda para conhecimento de uma área, mas isso, ele pode ter aquele conhecimento, mas não quer dizer que ele seja sábio para a vida. Ele não seja sábio aos olhos do Senhor. Ele tem aquele conhecimento, o advogado tem aquele conhecimento, um estudioso, um cientista tem aquele conhecimento, é importante. Só que não quer dizer que ele seja sábio. A sabedoria que vem de Deus. Entende o que eu quero dizer? Então, Jó dizendo, né? O homem não percebe o valor da sabedoria. O homem, eu penso muito, com muita lucidez, né? E eu imagino que muitos, os mais maduros, pensam muito sobre isso também, e se não pensa, quer dizer que é falta de sabedoria e insensatez, porque conforme os anos vão passando, a gente vai encontrando a cada dia que passa mais a realidade da vida. A gente sabe que nós estamos chegando
estamos mais perto. Porque, como pregamos a semana passada, o tempo termina, mas a eternidade continua. O tempo terreno pode terminar, mas a eternidade continua. Nós saímos da linha do tempo e entramos para a eternidade. Então, não é muito, ou não é inteligente, ou sábio de forma alguma, eu conduzir a minha vida e deixar para pensar, dane-se, depois eu penso como é que eu estou com Deus, se a minha conduta, a minha fé, a minha maneira de conduzir a minha vida tem agradado a Deus ou não. Eu não sei, querido. Eu sofri 3 acidentes, que se eu tivesse morrido eu não teria visto nenhum deles. Eu desmaiei, poderia não ter acordado. Quantos de vocês? A gente não sabe. Às vezes a gente pensa que a gente temos aí, vamos, como sempre falamos, né, como se o cemitério tivesse só gente de 90, de 100 anos, né? Só tem isso lá? Não. Tem nascituro, tem 1 aninho, meses, 2 aninhos, 3 aninhos, 4 aninhos, 5 aninhos, 10, 15, 20, 30, 40, 50, e aí vai para o 100 e tanto. Gente de todas as idades. E nós estamos falando de uma sabedoria para conduzir a vida de forma que Deus aprove. E também não tem nada a ver, porque às vezes tem pessoas que falam assim, eu falava sobre isso essa semana, tem pessoas que falam assim, não, então o rico, o cristão não pode ser rico, senão vai para o inferno. Depende, ele vai para o inferno de qualquer jeito. Dependendo de como ele conduzir a vida dele, eu disse, né, tem gente que diz assim, não pode ter dinheiro, vai para o inferno. Eu tenho dito, tem gente que não pode ter tempo, que vai para o inferno também. Ele não pode ter dinheiro, não pode ter tempo, porque se ele tiver tempo, ele só faz besteira, só faz escolha errada. O tempo dele ele só usa para besteira, só usa para falar dos outros, só usa para acusar, só usa para o pecado, só usa para a carnalidade. Como tem pessoas ricas, extremamente ricas, e que têm feito tanto pela obra de Deus, têm feito tanto pelo próximo. É verdade ou não é? Sim ou não? Então eu fico pensando, né, porque essa é uma visão errada, do que já está dentro da pessoa. Um cristão, ele pode ser extremamente próspero, porque o quanto ele faria, né? O quanto ele faria pelo reino, o quanto ele ajudaria, o quanto ele beneficiaria o reino, e não só o reino, a vida de outras pessoas. Não é verdade? Sim ou não? Pensa comigo. Quanto poderia fazer? Eu tenho comentado, né, porque às vezes a gente fica admirado com quantas pessoas, quanta fortuna está nas mãos de algumas pessoas que não têm compromisso algum com a obra do Senhor. Então, eu estava comentando essa semana, e repito mais uma vez, né? A gente estava vendo aí essa rede Mufato, né? Pouco se ouvia falar, pouco se escutava falar a respeito, era uma rede de mercado lá do sul, certamente já era grande lá, mas a gente não escutava para lá, não escutava aqui. Aí, de repente, chega esse pessoal aqui, constrói um mercado fabuloso, lindo demais, uma estrutura linda, aí junto com esse mercado já constrói o outro lá de atacado lá na Potirendaba, aí junto, agora passou-se muito pouco tempo de construir um gigantesco na Zona Norte, e tem mais projetos, e está construindo para outros lugares, e assim por diante. Há quem diga que, eu disse que alguém que trabalha num grande mercado aí disse para mim, que o mercado, ele vende 2 milhões dia, 2 milhões dia, um mercado, aí vai de cada mercado. Então imagine, o quanto uma pessoa, um empresário,
um empresário desse, quanto poderia fazer pelo reino? Quanto poderia fazer pela obra? Não só em dízimos e ofertas, quanto poderia fazer pelo próximo? Porque trabalhos como muitas vezes a igreja realiza, trabalhos sociais, para esse povo é uma bagatela. Uma doação dessa aqui de alimento que você pode suprir a necessidade de tantas pessoas, isso é bagatela, isso é miséria para alguns. Mas por que o cristão não pode ser? Por que o cristão não pode ser? Já parou para pensar? O quanto seria um grande instrumento nas mãos de Deus? O quanto realizaria? Nós estamos falando de Salomão, que foi um homem abençoado por Deus e cresceu de forma surpreendente e sobrenatural. Agora, é o que eu disse, também não é sinônimo, porque tem gente que diz assim, um cristão não pode ter dinheiro, também não pode ter tempo, porque se tiver tempo vai para o inferno, porque o pouco que tem se afasta da presença do Senhor, o pouco que se tem não se torna útil, não se torna necessário, não se faz necessário. Se a gente pensar, então não é só dinheiro, viu? Não é só dinheiro, é tempo também, porque o tempo, quando tem tempo, não faz, quando tem tempo, não usa para aquilo, quando tem tempo para buscar, não busca, quando tem tempo para orar, não ora, quando tem tempo para fazer o bem, não faz. Então a gente precisa rever. O quanto precisamos rever, como temos conduzido com sabedoria a nossa vida, o quanto temos mostrado a Deus, o quanto estamos disponíveis, eis-me aqui, Senhor. O homem, volta ali por favor, o homem não percebe o valor da sabedoria, diga comigo, ela não se encontra na terra dos viventes. Aonde eu tenho que buscar? Em Deus. Em Deus. Em Deus. Eu preciso buscar em Deus. O valor da sabedoria. O homem não entende o valor da sabedoria. E essa sabedoria para fazer as escolhas certas, para conduzir a sua vida, para conduzir sua família, para conduzir a sua vida, o seu financeiro, para conduzir a sua saúde, para conduzir tudo na sua vida. Disse Jó 28, disse então ao homem, no temor do Senhor está a sabedoria. Lembre-se sempre, quando nós lemos a palavra entendimento, gente, entendimento e inteligência é a mesma coisa, ok? Amém? Entendimento e inteligência. Tem traduções que vai falar entendimento, tem traduções que vai falar inteligência. Disse então ao homem, no temor do Senhor, diga comigo, no temor do Senhor está a sabedoria. No temor do Senhor está a sabedoria. No temor do Senhor está a sabedoria. Eu faço porque eu temo a Deus, eu deixo de fazer porque eu temo a Deus. Eu faço porque isso agrada a Deus, eu deixo de fazer porque isso desagrada a Deus. No temor do Senhor está a sabedoria. No temor do Senhor está a sabedoria. No temor do Senhor está a vida longa. No temor do Senhor está riqueza e honra. No temor do Senhor está riqueza e paz. No temor do Senhor, é a mesma coisa, entendeu? Porque é tudo que nós já lemos. E evitar, diga comigo, e evitar o mal é ter entendimento, inteligência. Evitar o mal é ter entendimento. Diga comigo, evitar o mal é ter entendimento. Está absorvendo, gente? Está prestando atenção? O rei Salomão, 1 Reis 3:4. O rei Salomão foi a Gibeon, para oferecer sacrifícios, pois ali ficava o principal lugar sagrado, e ofereceu naquele altar 1000 holocaustos. Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho à noite, e lhe disse, repita comigo, peça-me o que quiser e eu lhe darei. Salomão respondeu,
Tu foste muito bondoso para com o teu servo, o meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti, e foi justo e reto de coração. Diga comigo, pois ele foi fiel a ti, e foi justo e reto de coração. Tu mantiveste grande bondade para com ele, e lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono. Agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi. Diga comigo em voz alta, por favor. Diga, mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Outra tradução diz, eu não passo de um menino. Eu não passo de um menino, eu não sei o que fazer. Humildade. Reconhecer que por mais que Deus o colocou numa posição, ele não passava de um jovem e que sozinho ele não poderia. Teu servo está aqui entre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo, diga comigo, um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio. É importante, porque todas as vezes que a gente pensa e fala de Salomão, quando fala, Salomão pediu sabedoria, é como se ele tivesse pedido sabedoria para ficar rico. Não. Você vê, ele ficou, até porque o pedido dele agradou o Senhor, e o Senhor disse para ele, muito bom que você me pediu, porque até o que você não pediu, eu lhe darei, como riqueza e honra. Mas, qual foi o pedido? Diga comigo, dá ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo, para fazer governar aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos. Dá ao teu servo um coração cheio de discernimento, de sabedoria, de entendimento, para fazer o que o Senhor aprova, capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo? O pedido que Salomão fez agradou o Senhor. Forte isso, né? Sim ou não? Muito forte. Senhor, me dá um coração sensível, um coração cheio de discernimento, um coração capaz de lhe obedecer, um coração cheio de discernimento para fazer o que o Senhor aprova, para governar aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos, para governar o teu povo. O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Por isso, Deus lhe disse, já que você pediu isso, e não uma vida longa, e nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos. Engraçado que, vamos deixar aqui uma coisa importante a gente frisar, né? Porque, às vezes, tem pessoas que falam assim, Salomão não pediu riqueza, também não pediu vida longa, não. Também não pediu vida longa. É a mesma coisa de falar assim, me dê saúde para que eu possa viver muito tempo, isso que importa. Também não pediu, não. Quer fazer o que o Senhor aprova hoje. Está entendendo ou não? Você está vendo como é que é? Porque às vezes tem pessoas, porque o coração está no lugar errado, às vezes ele só olha numa direção, né? Ele só olha numa direção, mas ele também não pediu vida longa, não pediu, não, o importante é ter saúde, porque se a gente tiver saúde, porque é o que todo mundo fala, né? É importante é ter saúde, porque se a gente tiver saúde, a gente corre. Também não pediu vida longa. Também não pediu. Ele pediu sabedoria para fazer o que Deus aprova agora. Para fazer o que Deus aprova agora, um coração com discernimento para fazer o que Deus aprova agora. Para governar bem aquilo que Deus estava colocando nas mãos dele agora.
Aí vem o Senhor, por isso Deus lhe diz, já que você não pediu isso, nem vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu, e lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve, nem haverá ninguém como você. Também lhe darei o que você não pediu, diga comigo, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. Forte, né? Sim ou não? Engraçado que Deus é detalhista, né? Olha como Deus é detalhista. Também lhe darei o que você não pediu, diga comigo, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. Deus não disse vida longa. Porque se Deus tivesse dito vida longa, ia dar vida longa. Eu não disse vida longa. Ele reinou 40 anos. 40 anos. Deus não disse, até o que você não pediu eu vou te dar, riqueza e fama, de forma que não haverá rei igual a você toda a sua vida. E se você andar nos meus caminhos e obedecer, aqui está o ponto, aos meus decretos e aos meus mandamentos, como o seu pai Davi, eu prolongarei sua vida. Se você fizer isso, você vai viver muito. Do contrário, vai viver pouco. E aí, então Salomão acordou e percebeu que tinha sido um sonho. A seguir, voltou a Jerusalém e pôs-se perante a arca da aliança do Senhor. Olha que coisa engraçada, gente. Olha comigo aqui. Ele subiu ao monte mais alto, que era o lugar, considerado um lugar sagrado. Naquele lugar, naquele monte, que ele foi oferecer 1000 sacrifícios naquele lugar, lá tinha o tabernáculo. Porém, quando ele ofereceu suas ofertas, seus sacrifícios naquele lugar, e Deus se revelou a ele à noite, em sonhos, e deu essa grande oportunidade, né? Salomão, pede o que você quiser. Deus apareceu a ele, diz, pede o que você quiser, e eu lhe darei. E aí ele vem sábio, né, aquela atitude sábia de pedir com muita sabedoria, e o Senhor se agradou do seu pedido e disse, até o que você não pediu eu lhe darei como riqueza e honra, e se você me obedecer e andar nos meus caminhos, e obedecer os meus decretos, eu prolongarei os seus dias. Ele acordou e percebeu que tinha sido um sonho. A seguir voltou a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança, que era a presença do Senhor. A arca da aliança correu para Jerusalém, se colocou diante da presença do Senhor, que representava o próprio Cristo. Pôs-se perante a arca da aliança, sacrificou holocaustos e apresentou ofertas, diga comigo, de comunhão. Depois ofereceu um banquete a toda a corte. Então, olha que coisa incrível, o quanto a pessoa, ele precisa se relacionar com Deus. É um relacionamento com Deus. Ele foi lá no lugar sagrado, aquele era um ritual. Aquele era um ritual. É o que muitos praticavam. Mas aqui ele teve uma atitude, ele correu para Jerusalém, ele correu para o templo, lugar sagrado, diante da arca da aliança, para a presença do Senhor, ofereceu sacrifícios, holocaustos, apresentou ofertas de comunhão com Deus. Diga comigo, Deus quer comunhão. O que é comunhão? Deus quer comunhão. É muito importante, a gente sempre ensina o seguinte, primeiro Deus nos aceita, depois Ele aceita nossas ofertas.
Entende? Está entendendo? Sim ou não? Primeiro Deus nos recebe. Depois Ele recebe nossas ofertas. Às vezes, tem pessoas que acham que o mais importante para Deus é a oferta dela. Não. O mais importante para Deus, primeiro Ele te aceita. Antes de mais nada, Ele quer comunhão com você. Ele quer comunhão. É mais ou menos assim, a gente pode até receber um presente de um estranho. Mas se esse estranho não tiver muito, você não tem comunhão, você não tem intimidade com esse estranho, você recebe aquele presente, foi bacana e tal, mas não tem um peso para você. Mas quando é de alguém que você ama, alguém que se relaciona com você, alguém importante para você, tem outro peso. É verdade ou não é? Sim ou não? Você pode vir um estranho e dar um presente para você. Olha, eu senti aqui, eu quero te dar esse presente. Ele te deu. Foi bacana, interessante, porém, não é a mesma coisa de alguém que realmente tem importância, alguém que tem valor para você, alguém que se relaciona com você. É diferente. Comunhão. Deus quer comunhão. Deus quer um relacionamento. Deus não quer simplesmente religião. Religião. Viu? Você não vem para a igreja para praticar mais uma religião. Você foi católico, você foi espírita, você foi evangélico, aí você só muda de igreja e você está praticando mais uma religião. Não. Deus quer comunhão. Deus quer intimidade. Um relacionamento de comunhão. E você já prestou atenção que, ao contrário do que as pessoas dizem, nós ensinamos as pessoas a dizimar, nós ensinamos as pessoas a ofertarem, nós ensinamos as pessoas a fazer seus votos com Deus, porque é bíblico. Mas pode prestar atenção que cada trabalho que nós fazemos, nós pouco falamos. Nós pouco falamos sobre isso. Porque nós entendemos, e pode prestar atenção, que dificilmente você vai participar de um culto numa igreja que você vai discorrer a Bíblia. Que você vai entrar na Bíblia como nós entramos com vocês, para que a palavra esteja nas tuas mãos, que a palavra esteja no seu coração, que você esteja meditando, porque nós entendemos o seguinte, que quando a pessoa, ele tem comunhão com Deus, ele tem um encontro real e verdadeiro com Deus, ele se entrega, primeiro a pessoa se entrega. Se a pessoa se entregou, querido, não tem dízimo, não tem oferta, isso para ela é detalhe. Ela não está presa porque ela sabe que dizimar é um ato cristão, ela sabe que ofertar, ela não tem dificuldade de fazer os seus votos, ela não tem dificuldade de fazer uma oferta de fé, de sacrifício. Por quê? Porque ela já se entregou, então, para ela, a coisa mais importante não é mais o que está nas mãos dela, ela tem um relacionamento com Deus, ela tem comunhão com Deus, ela não tem dificuldade, pode prestar atenção, a gente pouco fala, e as pessoas, cada propósito, as pessoas se lançam, olha, o que eu falei de oferta aqui até agora, não falei, nessa campanha eu não falei, quantas pessoas já entregaram suas ofertas de fé, quantas pessoas me parando, que dia que é para entregar a oferta, bispo? O senhor não falou até hoje, o dia que vai entregar a oferta. Não falei mesmo, porque se o mais importante fosse a oferta, se fosse o que muda a sua vida, a gente está falando desde o início focado só na sua oferta. Não, nós estamos na palavra, que a palavra entre no teu coração, que a palavra entre no teu espírito, que você tenha um relacionamento com Deus, porque quando isso entra, então aí você se entrega, você não tem dificuldade, você não se entrega pelas metades, você se entrega por inteiro, você se entrega 100%, até porque quem espera o 100% de Deus, tem que se entregar 100% também. Eu quero 100% de Deus, mas eu me entrego 10%, 20%, estou mais ou menos. Não, Deus quer comunhão, Deus quer intimidade, Deus quer relacionamento. Amém? O orgulho vem antes da destruição, diga comigo, o orgulho vem antes da destruição. O espírito altivo, antes da queda.
orgulhoso. Quer saber quando uma pessoa vai cair? O orgulho vem sempre antes. Sempre. Sempre. Incha, infla. Orgulhosa, não é mais humilde. Pode saber que a queda vem na sequência. Quando vem o orgulho, chega a desgraça. Mas a sabedoria, diga comigo, está com os humildes. Pode passar. O temor do Senhor ensina a sabedoria. E a humildade antecede, diga comigo, o temor do Senhor ensina a sabedoria. A humildade antecede a honra. Você viu, Salomão? Eu não passo de um menino, Senhor. Eu não passo de menino, eu não sei o que fazer, Senhor. Eu sou como menino, eu não sei o que fazer, eu não sei que atitude tomar. A humildade antecede a honra. Me ajuda, Senhor, me ajuda. Me ajuda porque eu não consigo. Me ajuda, Senhor, porque eu não sei o que fazer. Me ajuda, eu preciso do Senhor, eu preciso da sua direção, eu preciso da sabedoria que vem do Senhor. Passa. E deu Deus a Salomão, 1 Reis 4:29, sabedoria, diga comigo, e muitíssimo entendimento, e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente, e do que toda a sabedoria dos egípcios. E era ele ainda mais sábio do que todos os homens, e do que Etã, israelita, e do Remã, e Calcol, e Darda, filhos de Maol, e correu o seu nome por todas as nações em redor. Disse 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Também falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que nasce na parede. Também falou dos animais, das aves e dos répteis e dos peixes. E vinham de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão e de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Vinha gente de tudo quanto é lugar. Quando nós falamos esses nomes, Etã, Raimã, quando nós falamos dessas pessoas, nós estamos falando de sábios da época. Homens que também compuseram salmos, que escreveram coisas gloriosas. Quando nós falamos da sabedoria dos egípcios, os egípcios já foram considerados por mais sábios, né? Hoje a medicina, você vê que os egípcios, eles tinham técnicas que ele conseguia tirar o cérebro de um ser humano pelo nariz. Imagina, naquela época. Pode passar. Salmo 88:1. Que diz assim: ó Senhor Deus que me salva, a ti clamo dia e noite, que a minha oração chegue diante de ti, inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Tenho sofrido tanto que a minha vida está à beira da sepultura. Cantarei para sempre o amor do Senhor, com minha boca anunciarei a tua fidelidade por todas as gerações. Sei que firme está o teu amor para sempre, e que firmastes nos céus a tua fidelidade. Tu dissestes, fiz aliança com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi. Estabelecerei a tua linhagem para sempre, e firmarei o teu trono por todas as gerações. Os céus louvam as tuas maravilhas, o Senhor, e a tua fidelidade na Assembleia dos Santos. Por que o senhor está lendo isso, bispo? Você vai saber já já. Pois quem nos céus poderá comparar-se ao Senhor?
Quem dentre os seres celestiais assemelha-se ao Senhor? Na Assembleia dos Santos, Deus é temível, mais do que todos os que a rodeiam. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é semelhante a ti? És poderoso, Senhor, envolto em tua fidelidade. Tu dominas o revolto mar, quando se agigantam as suas ondas, tu as acalmas. Esmagastes e matastes o monstro dos mares, com teu braço forte, dispersaste os teus inimigos. Os céus são teus, a terra também é a terra. Fundaste o mundo e tudo o que nele existe. Tu criastes o norte e o sul, o Tabor, o Hermor, cantam de alegria pelo teu nome. O teu braço é poderoso, a tua mão é forte, exaltada é a tua mão direita. A retidão e a justiça são os alicerces do teu trono. O amor e a fidelidade vão à tua frente. Como é feliz o povo que aprendeu a aclamar-te, Senhor, e que anda, diga comigo, na luz da tua presença. Sem cessar exultam no teu nome e alegram-se na tua retidão, pois tu és a nossa glória. Diga comigo, pois tu és a nossa glória, é a nossa força. Pelo teu favor exaltastes a nossa força. Sim, Senhor, tu és o nosso escudo, o Santo de Israel, tu és o nosso rei. Por que o senhor está lendo isso? Porque a leitura que nós fizemos falando da sabedoria, este salmo, por exemplo, foi escrito por um desses homens. E por que eles são considerados homens sábios? Percebe-se pela oração. Homens totalmente dependentes de Deus. Homens que encontraram a sabedoria e a segurança no Senhor. É isso. É o que nós precisamos aprender. Que a sabedoria que vem de Deus, a sabedoria que nós necessitamos, realmente a sabedoria que nos traz felicidade, que nos traz segurança. Como Jó disse, não encontramos na terra dos viventes. Encontramos em Deus, de um relacionamento para com Deus. E, às vezes, as pessoas dizem assim, eu não tenho tempo. Está sendo roubado no tempo. Quando nós não temos tempo para nos relacionar com Deus, nós estamos sendo roubados no tempo. E, consequentemente, estamos sendo roubados na vida. Amém, pessoal? Ezequiel 28:17, seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor, por isso eu o atirei à terra e fiz de você um espetáculo para os reis. De quem está falando, gente? Do diabo, Lúcifer. Onde foi a queda? Orgulho, arrogância, soberba. Por isso, a queda. Eu disse a mim mesmo, Eclesiastes 2:1, venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida, mas isso também se revelou inútil. Concluí que o rir é loucura e a alegria de nada vale. Decidi entregar-me, diga comigo, decidi entregar-me ao vinho e à extravagância, mantendo-me, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu. Nos poucos dias da vida humana, lancei-me a grandes projetos, construí casas, plantei vinhas para mim,
Fiz jardins, pomares, e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas, tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros dos reis e das províncias, servi-me de cantores e cantoras, e também de um harém, a delícia dos homens. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Aí, sabe por que eu estou lendo isso aqui? Porque quando você olha Salomão, o Salomão de Provérbios é um, o Salomão de Eclesiastes é outro. O Salomão de Provérbios de Reis é um Salomão totalmente dependente de Deus. Um Salomão que tinha sede de Deus. Um Salomão que adorava a Deus. Eclesiastes, nós vemos um Salomão egocêntrico, já voltado para ele, satisfazer os desejos da carne. E aí a sua curiosidade e as suas insatisfações foram gigantescas, porque pode prestar atenção que ele diz que ele foi se envolvendo com tantos projetos, e ele começou com um projeto, e ele construía a casa, e ele fazia isso, e ele fazia aquilo, e se envolvia, aquela ansiedade, se entregou o vinho, e se entregou às mulheres, tinha mais de 1000 mulheres, e se entregou, e aquela insatisfação, aquela ansiedade, nada o preenchia, no fim, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. E aí ele termina, passa por favor. Então passei a refletir na sabedoria, na loucura e na insensatez, o que pode fazer o sucessor do rei, a não ser repetir o que já foi feito. Não era esse versículo que eu queria. Percebi que a sabedoria é melhor do que a insensatez, assim como a luz é melhor do que as trevas. E no fim de tudo, pela sua insatisfação, a sua correria, a sua loucura, o resumo de tudo, ele diz, diga comigo, tema o Senhor, tema a Deus. Esse é o essencial. Quando nós buscamos a sabedoria no Senhor, nós estamos vida longa, riqueza, honra, paz. Mão direita, vida longa. Mão esquerda, as demais coisas. De um relacionamento com Deus. Da sabedoria vinda de Deus. Fique em pé, por favor. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, diga comigo, que o demonstre, por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual. Lê lá, por favor. É demoníaca. Se tem alguém abrigando esse tipo de sabedoria, saiba que tem uma ação do diabo aí. Porque se alguém, volta o versículo, por favor, volta o início dele. Se vocês, volta o início dele,
o início. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se abrigam no coração inveja amarga, ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem de Deus, dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura. Depois, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Isso é sério. Nós não colhemos nada diferente do que plantamos, gente. Nada. Nós podemos olhar para nós e dizer assim, mas, meu Deus, o que eu tenho feito de errado? Eu tenho que analisar que tipo de sabedoria está em mim. Como eu tenho conduzido a minha vida. Eu tenho, se me falta sabedoria, eu preciso buscar. Mas eu preciso buscar em Deus. Até porque a Bíblia diz em Tiago, se alguém tem falta de sabedoria, que peça a Deus. Mas peça, porém, com fé. Porque é essa sabedoria que vai te trazer uma vida abençoada. A sabedoria que vem de Deus, do relacionamento, que vem do Espírito de Deus. Você pode fazer cursos e mais cursos. Você viu Salomão? Se tornou entendido em tudo. Cada hora ele estava fazendo uma coisa, cada hora ele estava fazendo. É hora envolvido com animais, outra hora envolvido com as árvores, outra hora envolvido com projetos, com grandes obras, cada hora buscando uma hora, A gente pode. Mas tudo isso, no fim, se faz inútil se você não buscar a sabedoria de Deus. Se você não buscar esse relacionamento profundo com Deus. O problema é que muitas vezes a gente acha que o segredo do sucesso está. Eu preciso ler mais um livro, eu preciso assistir mais uma aula, eu preciso assistir mais, preciso fazer mais um curso, e eu me esqueço que tem uma sabedoria que é a principal. Agora eu preciso fazer um novo empreendimento, agora eu preciso fazer um novo projeto, e eu me esqueço que tem a sabedoria que é a essencial, é a mais importante. E eu nunca paro para buscar em Deus. Eu nunca paro para buscar nas Santas Escrituras essa sabedoria que vai me trazer segurança não só para agora, mas para o futuro. E a vida eterna. A eternidade. Quando nós falamos da eternidade, às vezes a gente pensa assim, bispo, eu não penso nisso. Eu penso que todos nós deveríamos pensar com muita seriedade. Com muita. Porque é a coisa mais importante. Eu não sei quanto tempo nós temos aqui. E eu preciso saber, eu preciso estar numa comunhão profunda com Deus. Num relacionamento, conduzindo a minha vida, conduzindo minha família, conduzindo os meus negócios. Eu poderia pegar aqui, eu tenho uma relação de... Orar é ser sábio. Falar pouco é sábio. Não viver na casa do próximo é sábio. Não ser fiador é ser sábio. Não ser preguiçoso é ser sábio. Prudência é sabedoria. Não comer demais é ser sábio. Não desperdiçar oportunidades é sabedoria. Não se associar a pessoas sem frutos e com caráter deformado é ser sábio.
Guardar o coração é ser sábio. Andar em humildade e sinceridade é sábio. Não gastar mais do que ganha é sábio. Fugir da aparência do mal é ser sábio. Não ser precipitado é ser sábio. Não acostumar com as bênçãos e agir com sabedoria. Não corromper a sabedoria é sábio. Ouvir sempre a voz da sabedoria e não a voz da carne, da afeição, é andar em sabedoria e muitas outras coisas. Porque fazer tudo ao contrário, não importa se você vem na igreja, querido. Às vezes as pessoas falam, eu vou na igreja. Ok, perfeito. Só que do que te adianta vir na igreja, se você não conduzir a sua vida em sabedoria? Você vai fazer só a escolha errada. Só a escolha errada. E consequentemente, as coisas não vão fluir. Não vão dar certo. Então, o quanto nós precisamos dessa sabedoria, o quanto nós precisamos buscar. Salomão diz, dá ao teu servo um coração cheio de discernimento, dá ao teu servo um coração para fazer o que tu aprova, Senhor. Ah, muito bom que você pediu, porque até o que você não pediu eu vou te dar. E eu poderia mostrar para você outros homens que através da sabedoria, como José, como Daniel, homens que alcançaram vida longa, riquezas e honra. Mão direita, vida longa, riquezas e honra. Na esquerda, através da sabedoria. Homens que foram vistos como homens sábios. As pessoas olhavam e viam. Nós começamos a leitura dizendo o seguinte, que o Senhor crescia. Ele crescia em sabedoria. Crescia em estatura, crescia na graça diante de Deus e diante dos homens. Se você não crescer na graça diante de Deus, como é que você vai crescer diante dos homens? É Deus que te recomenda, Deus vai te indicar, Deus vai te recomendar. Foi Deus que indicou Daniel. Quando Daniel foi levado cativo para a Babilônia, a Bíblia diz que ele decidiu não se contaminar com os manjares do rei. Ele tomou uma decisão sábia de não se corromper, de não se contaminar. Isso resultou no quê? Riqueza e honra. Foi honrado, colocado numa posição de honra. Passou por situações? Passou. Enfrentou grandes desafios? Enfrentou. Mas prevaleceu. Por quê? Porque a sabedoria de Deus estava ali. Com a mão no seu coração. Fala com Deus. Fala com o Espírito Santo de Deus.